muitos aspectos do nosso entendimento mudam, porque ela traz uma luz, vamos dizer assim, em cima dos ensinamentos do próprio Jesus. E isso até algumas religiões contestam, né? Quando, por exemplo, nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para quê? Estão inventando o Evangelho? Não tem o Evangelho de Jesus? Sim, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um exemplo claro disso, ele tem algumas interpretações ali que elas mudam em relação à interpretação que as religiões normais dão por causa do conceito de reencarnação. Por exemplo, sede perfeito como perfeito é meu Pai. Falar em perfeição numa vida, não negócio de ninguém. A gente não consegue nem ser perfeito na profissão que a gente abraçou. Numa vida não tem condição. É muito pouco tempo. E quando se fala em perfeição em termos espirituais, é em tudo. Aí tu imagina a gente ser bonzão em tudo. Não tem como. A gente ter toda esse comportamento, tanto intelectual quanto moral. Moral, se tu pensar em moral, então, é muito, muito mais difícil. Intelectual já é ruim. Quer dizer, achar assim, aprender as coisas. Pelo intelecto mesmo, do dia a dia, já é difícil. Numa profissão só, numa vertente só, imagina saber tudo. Então muda muito, e esse conceito. E é pelo conceito da reencarnação que a gente entende melhor esses estudos espirituais. Porque, por exemplo, quando nós estamos sofrendo alguma coisa, algum problema, seja material, seja moral, e nós acreditamos no mundo espiritual, e a gente começa a falar que estamos sendo perturbados, aí depende da linguagem, depende da religião. Aí vai falar que é encosto, vai falar que é obsessor, vai falar que é o espírito ruim, que é o demônio, tudo, mas é algo que a gente assimila e aceita. Há influência espiritual. Isso é constatado pelos fatos. E a partir do momento que você admite isso, vem o questionamento. A maioria de nós pensa assim, poxa, mas não fiz nada. Sou bonzinho, sigo ali, tento seguir a lei de Deus, faço meu trabalho honesto, ajudo as pessoas como posso. E aí fica aquela questão, por que estão me atrapalhando? Por que estão fazendo alguma coisa que não fazem? E a doutrina espírita, com esse conceito de reencarnação, joga uma luz para a gente e fala assim, lá no Evangelho está lá, causas atuais e causas anteriores das aflições. Que, resumindo, é assim, estou passando por algum problema, estou sofrendo, seja moral, seja material. Por quê? E aí os Espíritos falam para nós. Tem que ter uma causa, porque senão Deus não seria justo se a gente estivesse pagando por uma coisa que a gente não fez. Seria a mesma coisa de pegar para o nosso filho e castigar ele sem ter feito nada. Não existe isso. Ainda mais o entendimento da lei de Deus é educação, não punição. A gente quer ensinar ele como Deus Pai, Deus Jesus trouxe. Somos nós como nossos filhos. A gente quer que ele aprenda, que ele faça direitinho. A gente não vai punir por punir. Se a gente estiver punindo por punir, está errado. Então tem que sempre o objetivo de educar, que ele aprenda e que ele não faça mais. Deus com a gente é a mesma coisa. Então, para que essa justiça ocorra, tem que ter um motivo. E se o motivo não está nessa vida, está numa vida anterior. Essa é a lógica. Causas atuais. Não está por aqui, então, como a lei é justa, tem um motivo. Se o motivo não está aqui, tem outras vidas. E esse é o conceito de encarnação. Então, por isso, o entendimento geralzão do Espiritismo. Somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, partimos do zero. Ninguém foi criado melhor do que ninguém. Ou seja, desde o início ele tem que entender a justiça. Porque se você fosse criado melhor do que eu, carteirada, sei lá, alguém interceder, não pode. É mérito. Então todo mundo partiu do zero. Como que nós, como espíritos, evoluímos? Tendo várias vidas, várias experiências, representando vários papéis. Para quê? Para aprender tudo que tem que aprender. Cada vez a gente aprende uma coisa, ou várias coisas, mas assim, não dá para aprender tudo junto. Então é como se o espírito fosse um ator e cada encarnação a gente representasse um papel. Para quê? Para aprender o que aquele papel tem que fazer. E às vezes até encarnando como homem, encarnando como mulher. Para quê? Para aprender, porque se fosse só uma encarnação
em um determinado sexo, você só aprenderia o que é aquele sexo. Até um exemplo claro. Hoje está mais convergente isso e até facilita os planejamentos encarnatórios. Mas até bem pouco tempo, o desenho da família era o pai responsável por cuidar das coisas e a mãe em casa para cuidar. Hoje está diferente. Até é melhor, porque você fica mais parelho os papéis. Mas isso há um tempo atrás, você olhar para entender. Pô, e os espíritos falam até isso. Se você reencarnasse só como homem, só aprenderia as coisas que o homem, as experiências que o homem tem. Se você reencarnasse só como mulher, aprenderia só o que a mulher apresenta. Isso muito mais, hoje está mais igual na questão das atividades materiais, que estão muito parecidas. Mas sempre quando se fala isso, se fala assim, a mulher mais sentimento, o homem mais razão. E até isso. Como você tem que desenvolver essas duas coisas, então, sentimento e razão. Muito isso. Tipo, o homem que não reencarnasse como mulher, ele não teria a capacidade de desenvolver o amor materno, que é diferente. É dado até como um exemplo do tipo de amor ideal, de entrega. Então, já nos posicionamos aí. Tem que ter isso e eu vou encarnando para progredir. Só que é o seguinte, nessa caminhada, nessas diversas vidas, nas diversas experiências que a gente tem, nós, como estamos em aprendizado, a gente comete erros e acertos. Os acertos, a gente vai conquistando amizades. Os erros, nos deslizes, a gente vai conquistando amizades. Dependendo do grau, a gente cria, quer dizer, a gente cria um compromisso de qualquer jeito. Porque vale a ação de lei, a lei de ação e reação, que a doutrina faz, espírita faz, esclarecendo aquilo que Jesus falou. Cada um segundo as suas obras, porque a gente colhe o que planta. A gente planta, vai colher. Se plantar uma abóbora, não vai colher melancia, vai colher abóbora, não tem jeito. Então aquilo ali sempre ocorre. Mas, dependendo da gravidade do ato cometido, a reação vai ser proporcional. Então, vamos dizer assim, a gente cria probleminhas e cria problemas muito grandes. E tipo um compromisso. Que aí vai depender de quê? Vai depender do entendimento daquele a quem a gente vive. Isso aí também tem uma situação. E por que isso ocorre, além de ser um período de aprendizado? Porque no aprendizado, a maioria de nós, em todos os tempos, por conta até da condição da humanidade, por não entender muito bem a lei de Deus e essa relação com a lei de Deus, nós valorizamos muito mais. Já perceberam? A gente valoriza muito mais as condições da vida material, o aprendizado material. Por exemplo, vamos usar a criança. A sociedade, em geral, uma criança, você faz assim, todo o esforço para que ela aprenda, para que ela se forme em alguma coisa para ter uma vida melhor. Então, assim, a gente está preocupado com o futuro. E a gente costuma até falar assim, vai estudar, porque se com diploma está ruim, sem diploma então, se não tiver escolaridade, ferrou. Só que está certo isso, tá? A gente tem um empenho muito grande de fazer isso. Só que a gente não tem o mesmo empenho de orientar os nossos filhos pela questão da religiosidade. Por quê? Se a gente vai para o colégio, para a faculdade, aprender a ciência humana, aonde a gente vai aprender a ciência divina? Nas casas religiosas. E nós não fazemos os mesmos esforços para levar essas crianças para ter o conhecimento da lei de Deus. Não interessa o que eu seja. Se eu for macumbeiro, eu vou levar na macumba. Se eu for evangélico, eu vou levar na igreja evangélica. Se eu sou católico, eu vou levar na igreja católica. Se eu sou espírita, eu vou levar na espírita. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Mas tem que ter a obrigação de fazer o mesmo esforço para desenvolver o lado intelectual e desenvolver o lado moral também.
Mas muita gente não liga isso. Tipo, você não liga o nome da pessoa. Acha que a religião é para fraco, é para ignorante. Então, como a gente não tem muito afinidade com esse lado, em todos os tempos da humanidade, a gente desdenhou muito isso. A gente deixou muito para lá a relação do homem com a lei. Até por que se influencia? Porque em todos os tempos, independente da religião, a religião sempre foi assim, de conter os nossos instintos ruins. Seja pelo medo, ou, hoje em dia, com o espiritismo, pela razão. Mas vamos ver. Moisés veio para dar dura na gente. Tipo, ó, sossego fácil aí todo mundo. Mas pela disciplina. Jesus já trouxe uma lei de amor. Mas também, quando pega em cima do cristianismo, as religiões da maneira que abriram com o conceito do céu e do inferno. Tipo, botar medo, como a gente faz com a criança. Não quer que mexa, não tem bicho papão, tem não sei o quê. Hoje em dia isso não cola mais para falar bicho papão para a criança na barriga, gente. Mas isso durante um tempo serviu de contenção para esse nosso procedimento errado. Pelo medo de ser punido, e aí era punição para a vida eterna. Pô, se tu fizer lambança, tu vai para o inferno. Ficar queimando lá no quinto, sexto, sétimo, depende do andar. Ele fala no quinto dos infernos. Então aquilo travava a gente. Isso é interessante a gente perceber, que o próprio Emmanuel, porque muita gente hoje, quando olha para trás e fala do catolicismo, fala metendo pau no catolicismo, a gente esquece que era a gente que estava lá. O conceito de reencarnação é nós estávamos encarnando e fazendo aquela avança toda. Principalmente nós que estamos no meio espírita, com responsabilidade ou de direção, ou de divulgação doutrinária, ou de tudo. Nós estamos tendo a oportunidade de desembaraçar a cabeça de quem a gente enrolou, de refazer as coisas, de se redimir diante disso. Né? É uma oportunidade de trabalho isso para nós. Então você vê, o próprio Emmanuel, ele fala assim, que a gente tem que ter mais respeito, porque ele fala assim, por tudo que foi de errado, e aí a gente tem que ter consciência que a gente que fez, nós mesmos, mas falar assim, ó, o catolicismo, mesmo com aquelas conceitos errados, foi que segurou a nossa animalidade durante séculos. Quer dizer, aquele medinho mesmo, como todo há pouco tempo se usava mesmo, não vai ali, que ali tem isso, de medo mesmo, de segurar a pessoa pelo temor. Mas nós vamos evoluindo como a criança. Aí, enquanto você acredita no bicho-papão que está ali, tu não vai lá. Mas tu vê que não existe bicho-papão, meu amigo, aí não tem trava. E hoje, você vê o espírito, quando vai reencarnando, ele vai ficando mais experiente. E nós observamos isso até no contato mesmo físico do negócio. O espírito, hoje, ele toma posse do corpo muito mais rápido. Vê as crianças, desenvolvimento de bebê hoje, eu comparo o que tinha 20 anos atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás, é muito mais ágil, desenvolvimento muito mais rápido. Qualquer dia agora eles vão nascer pedindo a senha do Wi-Fi. Qual é o CPF, qual é a senha do Wi-Fi. Eu costumo até falar que nós nascemos com válvula, as crianças nascem com chip agora. O chip agora, não tem jeito, daqui a pouco vai ser assim. Você vê, bota uma criança dessa, bota uma aparelho na mão da criança, a criança dá chave a gente. Você vê que as crianças pegam o celular ensinando os avós. Cara, é uma facilidade, mas isso demonstra aquilo. Não é corrida de tiro, de fundo, é bastão. Corrida de bastão, aquele revezamento. Tu pega onde parou. Então você vai cada vez acrescentando mais coisas. Tudo começa do zero. Então isso tudo mostra que nós, em algum tempo, desdenhamos essa relação com a lei de Deus, agimos errado, criamos uma coisa que até hoje a gente traz meio ranço assim, que é barganhar com Deus alguma coisa. Então, desde lá do Velho Testamento, você via aquela prova de Abraão que ofereceu o filho, quer dizer, quanto mais valor tinha a coisa que tu oferecia, maior era o valor daquilo, valia mais porto.
Igual esses negócio de fidelidade hoje, que tu vai ali, tu ganha pouco, pô, aquilo valia um pontão. Dependendo do quanto mais aquele negócio valia para você, mais pouco tu ganhava da barganha com Deus. E a gente passou depois a fazer promessa, a fazer isso, fazer aquilo, e tudo sempre com intenção de burlar a lei. A realidade é essa. Tem uma vantagemzinha com esse negócio. Não, me dá isso que eu faço isso. Me dá isso que eu faço. É um pouco diferente hoje. Hoje a gente dentro da casa espírita fala assim, não, se melhorar isso assim, assim, eu vou mais, vou ajudar mais na obra social, vou ali no céu. Mas continua com aquele princípio de barganhar. E o objetivo não é esse, o objetivo é aprender. Mas, em todos esses tempos que a gente fez isso, a gente é assim, até mesmo pela falta de entendimento do que fazer com o crescimento intelectual, ou ter mais poder, ou ter mais dinheiro, a gente usou isso indevidamente, quer dizer, usou para prejudicar o outro, para ter mais poder em cima do outro, ou para fazer lambança com a própria riqueza, usar mal, criando mais compromissos. Então, assim, como o freio, a gente não acreditou mais naquele freio, a gente começou a desdenhar. Então, o lado moral foi muito, assim, deixado a desejar. Por quê? Me segurava por causa do medo. Eu perdi o medo daquilo. Eu sei que isso não existe. E não substituir por algo mais lógico. Então não tinha nenhum, vamos dizer assim, estímulo para eu ser bom. Isso até hoje. Você pode ver, qualquer lugar que a gente esteja. Se você faz menção em ter um comportamento correto, a primeira coisa que tu escuta é o quê? Quem quer fazer isso? Isso é bobo. Ninguém faz isso. Todo mundo faz errado. Quer dizer, ao invés de ter um estímulo para fazer o bem, é muito pelo contrário. Pô, ninguém te apoia, ainda te chama de bobo, trouxa. Então, nas mínimas coisas que a gente quer seguir na linha, a gente tem uma pressão muito grande para não fazer correto. Poucos estímulos. E aí, meu amigo, é a força de vontade de cada um e o entendimento. Por isso é importante. A gente escuta nas casas espíritas, vamos estudar, vamos entender a lei de Deus, vamos saber como é que funciona. Porque nós funcionamos assim. Nós, seres humanos, seres inteligentes. A gente só faz as coisas quando custo-benefício é a nosso favor. É assim, não é errado. A própria lei faz isso, a lei de progresso, quando os espíritos explicam para nós que a lei de progresso é lícito você querer melhorar de vida, é lícito você querer ter o melhor, mas qual o limite disso? Aí entra aquele sentimento da paixão, que é o excesso que se acresce qualquer coisa. Se você faz isso num momento de equilíbrio, equilibrando as coisas, te dá felicidade. Se você ultrapassa esse limite, então tudo em excesso, aí entra esse conceito de paixão, é prejudicial. Por exemplo, você é um crente na lei de Deus, beleza. Mas se tu exagerar isso, o que vira? Fanatismo. Se você eu quero progredir, tudo bem. Mas se você tem isso em excesso, o que isso é egoísmo, porque eu quero só para mim. Eu não quero dividir com ninguém. Então a doutrina espírita bota isso assim muito, muito certinho, muito clarinho para a gente entender. E eles falam até para a gente, por exemplo, como se fala, eu estou falando das leis, estou falando lei de progresso, lei do trabalho, lei de reprodução, e que se você quando estuda ali, os espíritos falam assim, porque tinha isso, antes, na época lá, o catolicismo lá atrás, tinha aquele negócio, não pode sentir prazer no sexo. Sexo é só para reprodução. E aí tem umas perguntas que Kardec faz aos espíritos assim, não, Deus botou prazer nisso até para estimular a fazer, porque se não desse prazer, a humanidade pereceria, porque ninguém, se fosse só para reproduzir, tá hoje. Hoje você vê, ninguém quer mais ter filho, ou pelo menos cedo, está todo mundo adiando, não, vamos curtir a vida primeiro. Ou seja, a passagem para reencarnar está mais cara. Está pior do que faculdade de medicina. A fila está grande. A fila está grande, cara. Então, se as crianças começarem a falar para ele lá em casa, eu falo, tá. Agora não precisa mais, está tudo velho. Os 4.
4 filhas, eu trouxe varinha em tudo. Eu de graça. É eu e o cachorro contra o resto. E mesmo assim o cachorro às vezes, ó, bandeira para dela. Né? Aí a neta também. Aí você vê que todo esse comprometimento, se a criança hoje fala assim, não nasci, não pedi para nascer. Pediu sim. Não só deve ter pedido, como implorou porque a fila está grande. É exatamente isso, é oportunidade e cada vez mais assim. Ou seja, tudo isso está com uma condição de todo mundo olhando muito mais para dentro de si do que para o objetivo geral. Então, por isso que falo, não é lícito, é lícito ter prazer, é lícito você querer ter o melhor, mas o limite é o quê? Exatamente, o limite é ficar dentro da lei, é fazer a coisa coletivamente, é você pensar no outro também. Não é à toa que Jesus falou, quando travou lá o maior dos mandamentos, falou, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo com a si mesmo, é o outro. Então, aí, todas as leis de todos os profetas, quer dizer, amar a Deus é ser fiel à lei, entender a lei e praticar. E ele explicou, amar o próximo com a si mesmo é fazer para o outro aquilo que a gente queria que o outro fizesse para nós. Quer dizer, uma lei de relação social. Então isso está tudo dentro dos confortos. Mas os excessos provocam essas dissensões. E como que isso ocorre? Tipo assim, também tem uma pergunta lá dos Espíritos que o Kardec perguntou, pode alguém assessorado por um mau espírito prejudicar o outro? A resposta é não, Deus não permitiria. Não é que Deus fica ali separando a briga, não, eu quero, não, é a lei. E qual a lei? De causa e efeito. E a lei, em geral, é de justiça, amor e caridade. O problema é que a gente sempre quer a misericórdia, né? Lei de justiça, amor e caridade, que é amor, caridade e misericórdia. Mas na hora que a justiça chega, a gente reclama. A gente sempre cobra justiça para o outro. E para nós a gente quer misericórdia. Todo mundo tem tudo. A distribuição não é distinta. É igual para todo mundo. Só que na hora da gente pedir para a gente quer só misericórdia, não quer justiça. Para pedir para o outro a gente quer justiça. Então o que a gente faz? Tem um dito aí, aos amigos tudo, aos inimigos a justiça. Só justiça. Ou seja, o cara pega na curva ali. Pode ir. A justiça que pega na curva. Qual a justiça? De Deus. Porque a dos homens a gente não desacredita. Mas um dia vai chegar próximo à justiça divina. Então esse tipo de relacionamento provoca essas coisas. Eu tenho uma resposta da lei que está vinculada aos compromissos que eu absorvo, que eu crio com essa ação. Então, a primeira coisa, para atenuar esse negócio todo, para nós termos sucesso nesse processo de ou evitar ou diminuir esses distúrbios espirituais, é entender, primeira coisa, é justo. Se está acontecendo é porque é justo. Porque quando ele fala esse negócio lá de Deus não permitiria, é porque a lei é perfeita e ela faz o seguinte, que é não permitir. Se eu não tenho culpa no cartório, se eu não tenho nada a ver com aquilo ali, e eu estou inocente naquela situação, esse espírito não vai conseguir me atingir. Por quê? Eu não tenho, pela postura mental, aquela consciência tranquila, o que eu emano, a faixa vibratória do meu pensamento. Eu sou uma pessoa que está ali, ó, no bem, tranquilo, com paz. Sou assim agora, mas não fui no passado. Então, por isso que a gente fala, se eu olhar só para aqui, eu vou falar injustiça. Mas eu tenho que olhar para o passado. O que eu fiz que puxou isso? Mas, se hoje eu não estou assim, é uma defesa. Então, esse espírito não vai conseguir me atingir, a não ser que eu entre naquela faixa vibratória. Esse é que é o perigo. Por quê? Porque por mais que eu esteja me preparando, me esforçando, a gente não consegue ainda, por estar em aprendizado, estar 24 horas equilibrado. Então, qual é a hora que essas coisas nos atingem? Quando eu perco a paciência. Quando eu fico rancoroso.
quando eu fico alimentando pensamentos de destruição do outro, de prejudicar o outro, de tudo quando é bom. Vamos botar assim, o amor no extremo, o ódio no outro. Todo sentimento vai se aproximando das características do ódio, do rancor, da raiva, de tudo. Eu vou ficando vulnerável a isso. E quando meus pensamentos estão chegando próximo do amor, compreensão, paciência, entendimento do outro, tolerância, pacificação interior, eu estou criando uma barreira, uma defesa para isso. Então, seria o princípio, a base da gente ficar imune a essa coisa, igual a vacina. Tem aí, vai tomar vacina para não sei o que, a chikungunya, não sei o que. Tu vai lá e toma, é uma prevenção. Tem situações que não tomou a vacina, amigo, já instalou aí outro remédio. Mas vamos ver como isso ocorre, qual é o processo, por que esse negócio acontece assim. Primeiro, que tudo, a maioria das doenças que ocorrem, e tem um texto de Valdo que até fala, um artigo que ele escreveu para o jornal, que ele fala assim, que muita gente não percebe. Mas a maioria dos casos de depressão, eles são causados por distúrbios espirituais. Que vão começando com a aproximação desses espíritos, que vêm cobrar as nossas atitudes do passado, e começam, aí vai depender de quê? Do nível de ódio que nós conseguimos despertar no espírito. Então, ele está vindo cobrar uma dívida. Ele está olhando, não o Paulo de agora. Ele está olhando o Paulo, tantas encarnações aqui atrás, que teve um comportamento que prejudicou ele, a família dele. Nesse período todo, o Paulo pode ter se modificado, se melhorado para chegar aqui. Mas tem que ter a consciência que, ó, eu já fiz aquilo lá. Isso também não julgueis. Por isso que a doutrina espírita bota isso muito assim. Por que a gente tem que desenvolver a tolerância com o outro até chegar no máximo que é amar o inimigo? Porque, olha só, a gente não perdoa o outro, não critica o outro, a gente taca pedra no telhado do outro, quando a gente acha que o telhado dele é de vidro e não é. Eu não condeno o cara por um defeito que eu tenho consciência que eu ainda tenho. Sempre quando eu quero, parece o cara lá, não noticiar a televisão, o cara matou, fez, mas tem que ser preso, tem que fazer isso. Tudo bem. Tem um limite ali, nós temos o direito de afastar ele da sociedade e tal, mas por que reeducar ele, não ficar ali, botar ele em condições que a gente vê na prisão. Né? Quer dizer, a doutrina espírita bota essas coisas muito claras para a gente saber qual é o comportamento que teria que ter. Mas, realmente, tem que o mal, afasta da sociedade para não prejudicar a maioria e tal. Mas só que quando a gente olha aquilo lá, a gente olha sem a tolerância do entendimento que nós já fizemos aquilo ali daí. Porque eu estou olhando para o cara ali, estou condenando o cara, e não estou assim, eu já fiz aquilo. E talvez muito pior. Talvez muito pior. E a gente condena porque a gente não está olhando o nosso passado. Então, a doutrina espírita obriga a gente a ter maior tolerância com os outros pelo simples entendimento que eu já fiz aquilo ali ou pior. Não posso reclamar. Não posso reclamar. Não pode. Mas assim, eu não posso ser, e aí tem outras coisas dentro do ensinamento de Jesus, que mais ou menos, não julgueis para não ser julgado. Não é que a gente não vai discernir, mas assim, o mesmo rigor que você condenar o outro, você vai ser condenado. Porque o julgamento, porque uma coisa é você analisar, eles até falam, não, é até obrigado a analisar o bem e o mal, para você discernir um do outro, e até tomar a tua opção. Mas assim, quando fala assim, julgamento tem uma condenação depois ou uma absolvição. Você tem um laudo depois. Então, a análise, ela é observar o que é isso, o que é isso aqui. Quando você julga, você condena ou absolve. Você está falando assim, cuidado, porque com o mesmo rigor que você julgar, você vai ser julgado.
Aí lembra aquela passagem lá que o cara estava com uma dívida, o senhor lá chegou, chamou o cara, tá tudo bem, vou te perdoar, me paga assim, não sei quantas pessoas, sei lá, limpou o cara lá. O cara quando sai, encontra um que devia a ele. Mas foi lá, foi cobrado do cara. Com rigor que ele não foi cobrado do outro. Quer dizer, ele foi perdoado da dívida dele aqui, e ele foi lá e meteu um ritmo, cara. 2 pesos e 2 medidas. Então essa é a coisa da lei. E pior, tem outra coisa. O não julguei, a gente não sabe, como a gente diz, metade do que aconteceu ali. Não sabe de nada. A gente não sabe do passado que está envolvido ali. É como os atendimentos desencarnados. A gente chega ali, a gente não pode, numa reunião de desobsessão, chamada de desobsessão, que a gente, os espíritos falam de tratamento desencarnado, porque às vezes ali não é nem um obsessor, é uma pessoa que está com sofrimento, independente de estar obsidiando alguém ou não. Então, ali, a pessoa vem e coloca todos os problemas ali, e você não, se você entrar naquela de defender quem botou um nomezinho ali, vai criar um antagonismo desnecessário, até porque o objetivo não é esse, é de esclarecer quem está lá. Mas assim, a gente não sabe quem começou. Ali a gente sabe que todos estão envolvidos no processo, mas não interessa, é igual quando a gente vai pegar os filhos que estão brigando, não interessa quem começou a briga, não pode brigar. Um erro justifica o outro. É o ensinamento que a gente vai passar ali. É a mesma coisa. O fio ali, se a gente puxar, é um bolo, bolinha de pipa quando embola, mas se tiver cerol, vai tirar aquilo ali, muito difícil. Então, a calma tremenda. Então, é a mesma coisa. A gente não sabe o envolvimento que está ali, quais as causas, mas a gente sabe que tudo isso vai influenciar e pode influenciar com essa perturbação na saúde do indivíduo. Então, pode chegar, aí a gente já teve até a oportunidade de falar uma vez aqui sobre obsessão. Então, tem aquele, que a gente não é nem obsessão, é uma companhia eventual. Tipo, eu atraio os semelhantes. Então, se eu estou descompensado, eu vou atrair ali o que está descompensado também, e aquilo ali pode me prejudicar. Pelo reflexo do que ele está sentindo, que ele pode estar com algum problema e aquilo ali pela afinidade eu vou sentir também, ou ele provocar tanto alguma coisa física como alguma coisa moral. Mas isso ali é por afinidade só, ele não tem problema comigo, não é pessoal. Então aquilo ali, isso aí a gente não pode nem chamar de obsessão. No máximo chama que é um encosto, uma companhia que está ali, que está carregando. Por conta da tua posição mental naquele dia. Né? Agora, obsessão se caracteriza por quê? Por um compromisso anterior, uma intenção. Eu quero fazer isso. Aí, também a gente chama de obsessão. Estou falando só para a gente entender a diferença, porque é muito termo aí nesse negócio. Mas para caracterizar, quando ele falou obsessão, é algo consciente, eu quero te prejudicar. Isso aí pode ser pessoa física, quando é pessoal, ou pode ser pessoa jurídica. Ah, não, quero prejudicar você porque você é um trabalhador da doutrina espírita, eu sou contra a doutrina espírita. Não é pessoal, mas é pelo que você defende. Então tem essas nuances. E quanto maior for a raiva, vamos botar assim, mais eu vou agir intensamente. A gente pode ver de outro lado também. Quanto maior o compromisso, maior vai ser a força que o cara vai mexer lá para tocar na gente. Então tem essa justificativa, assim, mostra o porquê daquele indivíduo está fazendo aquilo. Está fazendo e está buscando uma cobrança. E outra coisa, detalhe, pode ser até que essa cobrança seja indevida no sentido de que ele interpretou daquela maneira, mas não interessa. Na cabeça dele, eu sou inimigo dele. É a mesma condição. Às vezes a gente acha assim, pô, eu não tenho inimigo. Quer dizer, eu não vejo ninguém como inimigo. Mas muita gente pode me ver como inimigo dele. Isso é muito comum. Você acha que está fazendo tudo certo e às vezes não está. Às vezes o rancor está contigo e não com o outro. E não com o outro. E vice-versa. Então, é de quem partiu. Então, nesse tipo de coisa, quanto mais for a afinidade, isso é interessante a gente entender, porque é a partir disso que a gente vai entender o remédio.
Quanto maior essa interação, mais possibilidade ele tem de influenciar em mim. Então, eu saí do sério, eu estou exposto. Esse é o problema. Essas intensidades diferentes vão depender disso. Quanto mais eu tiver um pensamento em sintonia com o pensamento desse agressor, mais eu vou sofrer essa interação. Então, isso pode variar. Como é feito isso? Pode ser feito de uma maneira física ou moral. Física, vou falar assim, material, influência na saúde mesmo. Como nós estamos falando de estudos espirituais, podem ser lá, aparentar fisicamente, ou ser algumas exposições morais, algumas condições. Então, como é que o espírito opera? Aí vamos partir daqueles inconscientes, que nós falamos lá, que não chamaríamos nem de obsessão, mas é um distúrbio espiritual. Vamos dizer, vou partir até de um extremo assim, um espírito que gosta da gente. Vamos supor, eu tenho um avô que morreu em pneumonia, e ele se dava muito bem comigo. Ele não tem um entendimento da vida depois da morte, legal, morreu, ainda não tem consciência que morreu. Se aproxima de mim por amor, está com saudade de mim. Só que ele desencarnou com um problema de pneumonia. E como a gente tem afinidade e ele fica perto de mim, o que acontece? Toda vez que ele está perto de mim, eu sinto problema respiratório por conta da influência inconsciente dele. Ele não está ao meu lado porque me odeia ou porque quer meu mal. É porque me ama. Mas não entende o contexto geral do negócio. O que acontece? Eu estou sentindo aquilo ali. Então, ele se afasta, eu não sinto mais. Aí eu vou falar desse caso. Qual seria o remédio nesse caso? O remédio seria atuar nele. Ele ser atendido no plano espiritual. E por isso, aí entra as reuniões de tratamento. A desencarnada é isso. Está com problema, botou lá o nomezinho, o endereço. A equipe de trabalho da casa faz a evocação do endereço e os espíritos que estão por ali, eles recolhem e esclarecem. Aí são dois tipos de trabalho. O trabalho magnético, vai lá, você dá um passo no espírito, e o de convencimento, que é, olha, nesse caso que eu estou falando seria assim, olha, você está prejudicando. Ah, mas eu amo, eu estou com saudade, sim, mas olha, acontece. Aí tu explica o mecanismo, isso que a gente falou. Mas como você tem esse desequilíbrio do teu corpo espiritual, quando você chega próximo do teu neto lá, ele sente a mesma coisa. Então procura se afastar e atende o espírito. Então você esclareceu ele, como ali não é uma intenção de vingança, ele está ali porque sente falta, ele vai entender e se afastar. Até se equilibrar e entender que pode se aproximar de outra maneira. Então isso aí resolveria. O caso complica quando as coisas, as interações são mais por conta de alguma diferença. Então vamos falar assim, de ódio, mas isso tem variações de sentimento. Uma raivinha até um ódio lá dentro. Não tá assim, mas uma rixa que se tem ali, por algum problema. E o espírito observa o cara e fala assim, vou prejudicar ele. E pode começar a fazer, primeiro nós estamos falando da interação material, é atuar nos pontos fracos do indivíduo, que todo mundo tem, aí observa o nosso equipamento físico, o nosso carro fisiológico, vai ver onde é que é o problema, e vai meter o dedo ali. E vai começar a potencializar aquilo ali. A jogar cargas de fluido, que aí o fluido tem qualidade ou boa ou ruim, pode ser remédio ou veneno, os extremos, isso aí. E o cara vai lá e começa a manipular. Aí você pode estar pensando assim, mas tu não falou que um espírito não pode fazer isso, que a Deus não permitia, a lei não permitiria, Deus não permitia por causa da lei? Sim, mas nesse caso, o que é? Tem cabimento na lei. Porque o compromisso, em toda relação, o bem que eu faço a alguns, aquilo ali vai criar uma ligação de bem, do bem. A parceria boa, tá ali, tudo direitinho. Mas, quando eu faço alguma coisa que prejudica o outro,
Aí pode ser consciente ou inconscientemente, mas criou um laço. Quanto mais consciente for o mal que eu fiz, mais responsabilidade eu tenho. Quanto menos consciente, menos responsabilidade. Mesma coisa. O bem que eu fiz. Eu fiz sem querer, eu fiz pensando em me dar bem e ajudei o outro sem querer ajudar o outro. Tem um peso? Tem. Nenhum bem vai ser esquecido, como nenhum mal. Mas a consciência com a qual eu fiz aquilo ali, se eu fiz com consciência, eu vou ter um ganho maior. Se eu fiz mirando uma coisa e acertei outra, também vai ter um benefício. Mas não vai ser tão grande. Lembre-se da importância disso. Está no livro nosso lá, esse pedaço foi retratado no filme, o pessoal deve lembrar. Uma senhora que apareceu lá que ele nem lembrava quem era. E ele perguntou lá para resolver o negócio. A prece que ele recebeu foi dessa mulher. Sabe por quê? Porque ele atendeu o marido dela quando eles precisavam e não tinham dinheiro para pagar uma consulta. Mas ele nem lembrava. Quando a mulher procurou ele no plano espiritual, falou: meu Deus do céu, quem é ela? O cara que falou para ele. E ele aí explicou para ele: eu fui a única pessoa que pediu por você. Então isso mostra o quê? Que mesmo aquele ato que ele fez, que beneficiou o outro, mesmo ele não fazendo, nem lembrava que fazia, porque não fez com aquela intenção. Tipo assim, pode se livrar, mas não, vai atender logo, entendeu? A importância que aquilo teve. Então, da mesma maneira, vale para um ato bom ou para um ato ruim. Então, isso aí criou esse compromisso, e é isso que a gente for falar assim, se aconteceu, porque tem cabimento na lei. Ou seja, está dentro da lei permitir aquilo. E qual o ponto da lei que permite? A lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Tem atenuante? Tem, mas também tem agravante. Aí vai depender da intenção e das coisas que estão envolvidas. Aí entra a parte. Esse espírito vai lá e começa a mexer, vai alterar, porque tem o compromisso anterior que dá afinidade, que dá acesso a ele a chegar no outro. É como se fosse uma ligaçãozinha. Porque mente a mente, a gente pode falar, é onda eletromagnética, igual a rede de Wi-Fi. Só que essa, quando tem esse compromisso, meu amigo, a ligação acaba. Já está lá. Já está lá, a comunicação está feita. Tem uma ligação entre os dois lados. Por conta desses compromissos anteriores. A gente pode identificar assim. Então o cara tem acesso. Aí vai depender de duas coisas. Uma, da intenção, da força que o outro tem, que vai estar ligado, força que estou dando a vontade de querer fazer, que vai estar ligado ao quê? O quanto ele está sentindo aquilo. Então, se ele estiver num nível de ódio extremo, ele vai bater forte. Se tiver uma raivinha pequenininha, umas petelecas. Então, isso no físico. No moral, ele pode começar a criar problemas, incentivar, porque ele sabe, os espíritos influenciam nossas vidas, aquela clássica viagem passa, muito mais do que vós imaginais, a maioria das vezes eles me dirigem. Então, meu amigo, tem sintonia, ele vai começar. E com que intenção? De prejudicar. Se ele vai lá e me intui a fazer coisa errada, eu estou complicando a minha conta lá com Deus, muito mais, estou metendo no débito lá. Isso dá prazer para ele. Por quê? Porque ele quer ver eu sofrer. Esse é o estímulo dele. Ele quer ver eu sofrer porque na cabeça dele eu fiz sofrer, pode ter sido feito também. Isso, realmente. Então, parte nem do princípio que isso foi ou não foi. Foi com intenção ou não foi. Mas a realidade é que ele sente assim. Então, ele vai se sentir mais tranquilo quando ele vê o resultado do que ele quer atingir. E, então, a influência moral, o incentivo para que a gente faça a coisa errada. Então, tu vê, esse distúrbio espiritual que está acontecendo, ele tem essa causa, que pode ser essa que a gente falou, tem diversos graus de intensidade, que pode partir da influência simples, ou até num processo de possessão,
que é onde o espírito toma conta do indivíduo, eu perco totalmente o controle. É como se ele tivesse controle remoto e ele que me mexe, eu sou marionetezinha dele lá. Para quê? Para ficar o bel prazer dele. Tudo isso é relativo. Relativo a quê? Ao grau de compromisso e principalmente à condição dos envolvidos. Aí entra na parte de como evitar. Vamos lá. Se a gente sabe que o que liga isso é a sintonia. Então a sintonia é um passado pernicioso. Então como eu posso agir a meu favor nisso? É eu começar a trabalhar, aí a doutrina espírita dá alguns pontos para a gente, que eu vou colocar aqui. Pensamentos no bem, quer dizer, pensamentos elevados. A gente começar a se educar para não querer mais o mal do outro, não ficar fofocando, não ficar com rancor, ter paciência, todas as virtudes. É nós nos modificarmos moralmente no sentido das virtudes. O passe, que é um instrumento, não é ele que vai resolver, mas é uma ajuda, porque ajuda a nos equilibrar. E ajuda também a uma proteção magnética, que vai durar enquanto o nosso pensamento estiver alinhado com as coisas boas. Aí tem, claro, também aqui, a água fluidificada que a gente vai tomar. O que é importante entender é que toda essa ação material, ela tem vamos dizer assim, um percentual de eficácia aí, que é ligada aos procedimentos materiais. Mas a gente sabe que a origem disso tudo é o espírito, é o comportamento moral. Então, a base sólida disso tudo, independente das coisas materiais que estão ocorrendo em volta, aqueles são instrumentos. Mas o ponto principal é a mudança mental do indivíduo, mudança moral, mudança de comportamento. Por quê? Porque aqueles que estão querendo nos prejudicar, lembra que eu falei, estão olhando eu há 3 encarnações atrás, ou 2, ou 1, não estou olhando para o comportamento agora. Então eu tenho que convencê-los, quer dizer, convencê-los sem querer convencê-los, mas pelo teu perfil, pelo que você é, pelo que você faz. Deles entenderem que, não, ele não é mais aquela maneira. Ele já mudou. Ele agora está tentando acertar, está tentando fazer o bem, está tentando fazer aquilo ali e tal, está com comportamento. Então, está diretamente ligado a nossa parte a demonstrarmos na prática, não é para ninguém especial não, porque a gente nem sabe quem, mas é por saber que aquilo ali é o caminho correto para chegar à felicidade. Os Espíritos falam isso para nós, vocês foram criados para ser felizes. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Então é cumprir a lei. Cumprir a lei. Agir direitinho lá, ser correto. Não é virar santo, porque não vai virar santo de uma hora para outra. Mas, assim, trabalho honestamente, procuro respeitar as pessoas, sou atencioso, sou paciente, não quero prejudicar ninguém. Ou seja, faz o feijão com arroz, direitinho ali. Que isso vai ser um ponto de observação para aqueles espíritos, para que eles entendam que nós mudamos. Nós não somos mais aqueles de 2, 3 encarnações atrás que prejudicamos eventualmente eles. Então, isso está ao nosso alcance. A água fluidificada, o passe, vai atuar em vários níveis, mas sempre material. Vai nos ajudar nos comprometimentos físicos que eles causam, que aí sim, o cara vai lá e tira, ajuda, mas a causa não está na sintonia, na possibilidade que ele tem de influenciar. Se eu continuar naquele nível de pensamento, eu vou conseguir manter aquela porcaria mesmo que o outro vai lá e tire toda a sujeira que está ali. Fala porcaria no sentido do lixo. Tá? A gente vai lá, joga um monte de troço ruim ali. O cara vai lá e limpa. Mas eu mantive a ligação ainda com alguém que pode ficar sugerindo que eu jogo os lixos todos de novo ali. Então é enxugar gelo. Eu tenho que trabalhar na causa. Essa causa que é interessante, que eu tenho que me alinhar ali com a lei. E o outro vai observar, aí é igual que os Espíritos falam para nós. Ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Melhor
Educação que eu posso dar para o meu filho é ele ver como eu ajo diante de algumas situações. Independente do que eu esteja falando para ele. Porque eu posso estar falando A, estou fazendo B. Mas ele está vendo que eu estou fazendo B. E as crianças de hoje não estão espertas. A gente fala alguma coisa, mas por que você não faz? Aí quebrou. Aí resta a gente manter a cara de pau e manter, porque também o pior é admitir que não tem que fazer, não, faça um erro não justifica o outro. Eu não consigo fazer certo, mas você tem que fazer. Tem que ser na cara de pau. O ideal é falar e fazer. Mas pior seria você não fazer e não deixar ele, que está sob sua responsabilidade, fazer também, só porque tu faz, tu tem força moral, e tem que ser cara de pau e falar, mano, faz o que eu mando, faz o que eu faço. Aí vai na antiga. Porque é o que tem a responsabilidade maior da educação do outro, né? Que a gente se colocou. Então, esse é o lado nosso, é esse. Procurar ajuda na casa que frequenta, ou casa espírita, ou igreja, vale o que for. Procurar ajuda divina ali no que pode ser ajudado, que vai ser o quê? O trabalho referente às coisas materiais, a parte água fluidificada. Não deixar, por exemplo, nos casos de saúde, que a gente está falando de influência de prejudicar a saúde lá, fazer o tratamento médico que for necessário, porque se o cara está te prejudicando, causando problema no corpo físico, meu amigo, vai ter que ir um médico. Como a gente fala aqui, o passe, quem está tomando passe, não deixa de um médico. Uma coisa é cuidar do espírito, outra coisa é cuidar do corpo. Tem interseção entre elas? Tem. Mas é a mesma coisa, é o cargo e o motorista. O cargo leva para a oficina. O motorista tu leva para a autoescola. A casa espírita é a autoescola. O corpo vai ter que ser no médico. Se bem que alguma coisa aqui, você ensinando o motorista, ele trabalha no carro melhor. Então, tem interação. E tem a parte dos passos que realmente vai ajudar, mas não pode esquecer a parte mais material, que é referente ao corpo. Isso é o nosso lado, nosso comprometimento, a mudança moral. No outro, entra esse negócio da importância dos trabalhos de atendimento a desencarnados nas casas espíritas. Porque é esse atendimento que vai esclarecer aquele espírito que está sendo causador dos problemas. E como se vai fazer isso e qual é o caminho? Aí, o pessoal que já está ralando aí nesses trabalhos há muito tempo, a dica, a gente já deu uma, primeiro, é não criar empecilho ali, confronto, dizendo que você está defendendo quem está ali, a quem ele está atacando, que não é esse caminho. O caminho geralmente utilizado é mostrar para essa pessoa que ele está perdendo tempo ali, porque ele podia estar evoluindo como espírito, quer dizer, ele entender a função da reencarnação, como se progride e que o objetivo do espírito é progredir. E até, às vezes, no caso assim, cadê seus entes queridos? E às vezes estão prejudicando a gente porque a gente destruiu família, destruiu não sei o quê. Mas é um questionamento que chama atenção para eles. Tudo bem, você está fazendo isso pela sua família, mas cadê a sua família? Não. Ele está tão focado na vingança e no ódio que ele esquece. Então, um dos caminhos é falar assim, tudo bem, mas eu não entendo. Você prefere ficar do lado de quem você odeia, você está indo do lado. E cadê aqueles que você ama? Que você está até brigando por eles, mas se você fosse filho, você queria que teu pai estivesse longe, brigando por você, mas que briga é essa? Não vai levar nada. Então ele vai querer você do lado. Então é isso, pode levar o espírito a mudar. Isso é um exemplo só de qual o objetivo a ser atingido. O objetivo a ser atingido é convencer a ele que aquilo ali vai só prejudicar ele, porque vai ficar encarna, desencarna, um decidir o outro, como é que vai parar? Então, quem que vai parar primeiro? Quem tem entendimento. Por isso também, o entendimento da nossa parte também é positivo, porque essa modificação moral, além de mostrar para o outro que nós estamos mudados, vai ser um artigo de defesa, por quê? Porque como eu já estou numa postura de pacificação, tipo, não interessa a guerra que está dentro, fora de mim. Aqui dentro tem que ter paz. Para eu me manter. Isso é uma segurança e uma proteção. Não é só porque ele está vendo que eu estou assim. Isso cria uma barreira física, material,
em condição fluídica que vai me proteger melhor, por conta da minha postura diante de tudo que está acontecendo. A fé em Deus, fé na lei, conhecer, isso é dado pelo conhecimento, a doutrina espírita faz isso. Então o fato de a gente estar vindo, estar estudando, estar se modificando e estar se equilibrando já é um ponto a favor, por conta de não ficarmos, vamos dizer assim, expostos a todo e qualquer tipo de doença. Alguma coisa que a gente vai se destemperar, nós vamos ser atingidos. O recurso que a gente tem é racionalizar o conhecimento que a gente tem, botar, peraí, mas confia em Deus, a lei é justa, isso, aquilo outro. E principalmente passar pelo teste do cabrito. Vocês conhecem o teste do cabrito? Bom cabrito não berra. Esse é o teste do cabrito. Tecnicamente é não blasfemar. Observação. Está passando por uma prova, por um problema, a pior coisa que tem é blasfêmia, é acusar Deus. E a gente adora fazer isso, a gente terceiriza a culpa de tudo. Nunca a gente tem culpa de nada. Ou é o obsessor, ou é o problema de Deus, alguém errou. Não, ninguém errou lá. A lei está sendo cumprida. E o entender que aquilo ali é uma cobrança do passado vai facilitar o processo. Porque a gente tem que... Aquele negócio, não é bom na hora de a gente fazer as despesas? O ruim, a gente vai lá jantar, aquele jantar gostoso e tal. Não é que a gente fala, manda dolorosa. A gente até fala isso, manda dolorosa. A hora da conta é que vai tirar. Então a gente só quer comer algo bem bom. Na hora que vem a cobrança, amigo, tem que aguentar. E aí a gente tem que se reforçar. Até porque é apoiado em algumas coisas básicas. Ó. A ninguém é dado um fardo mais pesado do que pode segurar. Isso é justiça da lei. Então, se nós estamos expostos a esse tipo de situação, primeiro, nós concordamos no planejamento encarnatório e, mais ainda, pela avaliação deles e nossa, nós temos condições de passar. E aí, nós temos que passar por isso da melhor maneira possível. Dói, dói. É um processo que vai doer. Mas a gente tem que olhar assim, às vezes, a gente impregnado por aquilo que a gente falou, entendimento milenar que a gente teve da religião e do relacionamento com Deus, mas a gente começa assim, peraí, mas a lei está ali. A lei se cumpre. Mas eu sempre fiquei pensando em algumas situações assim, ó, não, vamos ajeitar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente sempre viu essa cobrança como punição. Mas tem uma maneira diferente de isso. Quando a gente tem esse entendimento espírita, que aquilo é a quitação de uma dívida, é a hora de se redimir, a gente tem que passar por isso, ou pelo menos tentar passar se reforçando, com a mesma postura que a gente tem, por exemplo, olha a visão. Quando você vai, compra uma casa financiada, 200 mil prestações, aquele negócio que a gente fazia aqueles planos, quando está lá e vai pagar a última, qual é a sensação que você tem? Caraca, consegui minha casa própria. É a alegria da quitação. Ninguém vê aquele momento como punição. E é uma conta que tu está pagando. É o mesmo raciocínio. Eu não estou pagando uma conta de prejuízo. Eu estou pagando uma conta de quitação. Estou me livrando de uma dívida. E isso é caminho para a felicidade. Porque segundo a doutrina espírita, que a gente fala assim, lembra lá, felicidade para a doutrina espírita. O que é? Em termos materiais, posse do necessário. Em termos espirituais, consciência tranquila e fé no futuro. Quitar a dívida, trabalha para limpeza da consciência. Tranquilo. Acabei com aquela dívida que estava perturbando. E a fé no futuro é exatamente ter a visão das reencarnações e que nós vamos ter sempre oportunidade, quantas forem necessárias, para atingir os objetivos que nós temos. Então esse é o remédio. É o remédio que a doutrina espírita traz. E lembrando
que o trabalho que a gente chama de desobsessão, que é o de atendimento a desencarnados, ele tem que ter como objetivo educar o espírito perseguidor. E essa é a diferença do espiritismo para outras religiões. Você não tem que eliminar o inimigo. Eles encaram como só um lado ruim. Um irmão, ruim. Ele é um irmão que está precisando de ajuda também. Está precisando de ajuda, por isso que ele está falando. Não tem que ficar lá, não, você está atacando, não. Tem que olhar ele como se fosse eu. Essa que é a medida. E o segredo do negócio, colocar um lugar do outro. Porque quando a gente eu tenho o exemplo que a gente olha alguém que cometeu um crime, a gente quer que faça isso, fala que não. Olha como é que a ideia é diferente. Se fosse meu filho, eu estaria argumentando assim, mas, não, coitado, ele está aprendendo, ele errou, mas vai se consertar. E se for espírita, não, ele é um espírito em evolução. Também é. O outro também precisou, o outro também errou, o outro também vai ter oportunidade de se saúde. Obrigada. Vai ter oportunidade de se redimir daquilo ali, como todo mundo. Então, o peso tem que ser o mesmo. Eu tenho que me colocar no lugar do outro para ter a sensibilidade. Caramba, realmente, está cobrando uma dívida que realmente eu fiz. É difícil, o ser humano tem esse sério problema de não ver o lado do outro, né? Um exemplo é uma pessoa que foi condenada, ele foi condenado, já teve a justiça, julgou que ele vai ficar tantos anos preso. Aí chegou a hora dele sair e a pessoa assim, o cara está aí na rua de novo, mas a gente não sabe o que não passou, vivenciou o que o cara venceu dentro de um presídio, o que ele passou na mão dos outros lá, né? A gente não sabe, ele sofreu bastante, mas ele pagou pelo que ele fez. Se ele saiu, tem uma segunda. Mas isso é o que eu falei no início, que a gente tem todo o direito da sociedade de tirar esse indivíduo da sociedade, mas o processo aqui, nosso penal, apesar de ter muitos exemplos bons de prisão agrícola, prisão que o cara vai lá e trabalha, tá, para ser recolocado na sociedade, só que a própria sociedade não tem esse negócio do cara ficar marcado na vida toda, não é ex-presidiário. Mas também porque nós não temos também um sistema efetivo de reeducação. Porque o cara passou 10 anos lá, ele pode ter saído de mim 1 ano, ter aprendido. Pode ter saído de lá 10 anos, não adiantou nada, pior que entrou. Então, mas o problema da gente é julgar sem conhecer. Exatamente. Mas aí, o que a doutrina espírita mostra, que Jesus sempre falou lá, na época que ele veio aqui para transmitir a lei de Deus para a gente, falou, tem que fazer a mesma coisa que eu queria que o outro fizesse para você, fazer com ele. Então, tu no lugar dele, aí tem que fazer isso. Aí, hoje em dia já se chamou de tantas coisas como sendo novidade. Não, tem que ter empatia, tem que ter inteligência emocional. Tem que ter... É aquilo que Jesus falou lá. Muda só de termo. Mas é aquilo. Então, o teste do bom cabrito é exatamente isso. É passar por isso sem blasfemar, sem culpar ninguém, assumindo que realmente eu fiz e acaba com a consequência. Isso só se consegue como? Aí entra aquilo que a gente falou lá. Pelo estudo da lei, entendimento e aceitação dela. Se você não partir desse princípio, vai continuar reclamando. Por quê? Porque não entendeu ainda. Então, por isso que a doutrina espírita é isso que todo mundo fala. Ó, tem que ser pela razão. Porque nós somos assim. Nós só fazemos as coisas se a gente entender e aceitar. Enquanto eu não entendo aquilo ali, não aceitar, tem gente que faz, mas porque já conquistou. Isso em outras vidas. Mesma coisa, causa atual, o cara não teve hoje. O cara não tem essa instrução agora, mas já tem antes, como espírito já atingiu aquilo. E outra coisa, tem que saber também se aquilo é de coração. Porque pode ser uma postura externa, por isso não julgueis também. A gente não está dentro da cabeça do outro para saber a intenção. E na lei vale a intenção. Porque aquele negócio, boa intenção, como se diz, está cheio. Então, pensamentos, palavras e atos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente, através da doutrina espírita, conquistar esse entendimento para que nós comecemos a acertar as coisas. Assim, as pessoas falam assim, ninguém entra na vida do outro por uma casa. No caso, a minha filha
queria que vir para a minha vida, né? O marido dela, ele também veio para a minha vida, assim, aquela coisa de espírito. Assim, ele veio, porque teria que entrar na minha vida. Eu vou falar um negócio. Não, eu vou falar um negócio que se a senhora quiser reclamar, vai reclamar com o irmão. Mas se bem, eu tenho minha versão que eu dei que ele falou, mas ele fala assim, ó, quando a gente pega essas pessoas nessa vida atual, a gente está pegando as pessoas da mesma maneira que nós deixamos. Aí a minha versão é a seguinte, a gente reclama sempre com aquele mala lá em casa, aquela mala. A gente pegou a mala do jeito que a gente largou ela. Na outra vida. A mala sem alça. Está sem alça porque a gente tirou. Tirou as alças Como dela. tem rodinha. É a tua oportunidade de melhorar isso. Está pegando da maneira que a gente moldou. Nada é por acaso. Nada, isso aí, o acaso não existe. A mala é sua. A mala é sua. Carrega essa própria encarnação. Ó, isso é um negócio, ó. Versão popular do acaso não existe, assim, ó, ninguém está com a mala do outro. A não ser que tenha roubado. Aí já cria outro problema. Mas quando vem assim, é a ligação, não tem jeito. É a ligação, nós somos atraídos. Agora, para não dizer que há exceção, há exceções por conta de atitudes que a gente toma, né, e que tem que haver uma reprogramação, mas é plano B que também tem cabimento. Ou seja, de qualquer maneira, vale o acaso não existe. Nenhuma mala está em nossa vida por acaso. E a condição que ela está foi exatamente a que eu deixei. Então, teste do boca aberta. Entender isso e aceitar e tentar gerenciar da melhor maneira possível. Hora que melhora. Entendi, hora que melhora. Nesse ponto, nossos irmãos evangélicos têm razão. Hora que melhora. Que é uma das receitas que a gente deu aqui da palavra de Divaldo. Prece constante, oração, ligação com o plano espiritual, movimentação para o bem. A resignação ativa. Porque não é você ficar paradinho esperando as coisas acontecerem, faz parte, veio da vida, é assim, vou deixar a mala ali olhando para a cara dela. Não. Vai lá tentar consertar a roda, tenta consertar a alça, porque senão vai pegar a mão da vida da mesma maneira que largou. Então isso tudo é um convite, não só a reflexão nossa das coisas que acontecem com essa vida, como uma proposta de melhorar as coisas. Senão, o negócio, se eu não fizer nada, quem vai melhorar? A gente fica esperando os outros melhorar as coisas para a gente? Não, nós temos que fazer a nossa parte. Beleza? Obrigada. Jesus abençoe.